Estamos de volta em mais uma videoaula. Agora eu quero apresentar para vocês mais uma estrutura que nós temos na programação, que é o switch case. O switch case é uma boa alternativa a aqueles momentos, aquelas situações onde eu tenho múltiplos testes no meu código. Então, quando eu tenho um conjunto de if, else, if, que na verdade é a decisão encadeada, eu posso aí substituir pelo switch case, se assim eu quiser. É bem tranquilo, há quem diga que é mais fácil você entender um switch, e temos suporte em várias linguagens de programação, na estrutura switch. O objetivo aqui do vídeo não é trabalhar algoritmos, resolução de problemas complexos, e sim, neste primeiro momento, apenas mostrar como que funciona o switch case. E em um segundo momento, sim, vamos utilizá-lo para poder resolver problemas, que esse é o objetivo da nossa disciplina no primeiro módulo, no primeiro ano. Trabalhar aí lógica de programação, tá ok? Então aqui, na nossa lousa do professor, eu tenho o descritivo do switch case e também um exemplo resolvido em JavaScript. Então neste caso aqui, é bem fácil a resolução desse exercício e vamos tentar trabalhar depois na prática, tá bom? Então leia um número qualquer, um algoritmo correspondente ao dia da semana e escreva por extenso o referido dia. Exemplo: 1 domingo, 2 segunda-feira e assim sucessivamente. Em português estruturado ficaria como? Leia dia semana, escolha dia semana. Caso 1, escreva domingo, pare. Então quando ele encontra aqui o break, pare, ele vai abandonar a minha estrutura de testes, o switch, e vai pular para o final da minha estrutura, certo? Então switch, dia, semana, case 1, console.log, domingo, break, pare. Eu também posso utilizar o switch case nesse caso, omitindo o meu break, para aquelas situações onde eu tenho um processamento para alguns valores possíveis de entrada, um conjunto de valores de entrada. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira mostrar para o meu usuário, caso ele tenha escolhido os 3 primeiros dias da semana, mostrar apenas uma mensagem para o mesmo. Então nesse caso eu poderia omitir os 2 primeiros breaks. Olha só. Então case 1, 2, 3, execute aqui, certo? Então nesse caso aqui seria o que? Seria domingo, segunda ou terça-feira, certo? Então dessa forma eu não utilizei o break. Então caso o meu usuário tenha digitado 1, 2 ou 3, faça um só processamento, válido para as 3 situações anteriores. Então fazendo comparativo aí com a estrutura de teste, o if dia semana igual a 1, or dia semana igual a 2, or dia semana igual a 3, escreva domingo, segunda ou terça, certo? Bem tranquilo. Vamos então para a prática. Eu tenho aqui um exercício separado que eu trouxe, eu já escrevi para ganharmos tempo, semelhante com o exemplo que eu acabei de passar para vocês lá na lousa do professor. O foco aqui é resolver de tal forma que você entenda na simplicidade como é que funciona o switch case. Então já tenho um projetinho montado, um switch case, o index em branco.
Vamos começar a trabalhar. Para tal, vou usar também o Headline Sync para entrada de dados. Então, o primeiro passo eu vou ter que instalar. Então, usando aí o load, o npm. Tá aí, instalou rapidamente. Deixa eu limpar a tela aqui. Fica mais fácil a gente acompanhar na parte superior da minha janelinha, do meu terminal, certo? Aqui vou declarar uma, vou optar usar uma constante. Haja vista que eu não vou alterar o valor dessa variável ao longo do meu script, então eu vou usar uma constante, certo? Então, uma boa prática é você utilizar o nome da variável do mesmo nome do seu componente. Uma boa prática, certo? Declarei. E agora eu preciso de um menu para indicar aí quais são os valores que o usuário deve digitar. Então aqui eu tenho 1 para soma, 2 para subtração, 3 4 para divisão. Então o programa deve ler a operação desejada, certo? Então aqui eu vou pedir para ler. Então let, usando agora o question, solicitando para ele digitar desejada. Digitação console log aqui nesse OP. Só para fazer o debug necessário. Ok, então aqui eu tenho o node index.js. De operação desejada, tá ok. Então, como é que ele sabe que tem que digitar? Então, ele precisa do menu antes. Então, aqui eu posso concatenar como a variável menu. Tá aí. Está tudo na mesma linha. Vamos melhorar então a legibilidade. Então, aqui eu posso, por exemplo, colocar aqui uma quebra de linha antes de cada opção. Vou quebrar também no final. Vamos ver se melhorou. Sim, melhorou. Bem, então nós sabemos que no JavaScript, para eu concatenar, posso utilizar o operador de mais. Uma boa opção também, na verdade excelente opção, é você usar o template string, uma opção que é aquele símbolo de grave que fala, operador de grave, e usar uma expressão para poder fazer a interpolação. Então, por exemplo, aqui eu posso simplesmente utilizar esse símbolo, tipo uma crase deitada, certo? Está aí. E dentro eu vou fazer a interpolação, que é usando essa expressão. Então, cifrão, abro chave, coloco a variável dentro e digito o meu texto.
excelente opção aí na versão nova do JavaScript, tá ok? Aqui está, ficou bacana. Então digite a operação desejada, ele vai colocar 1, 2, 3, 4 e aí ele vai continuar meu script, certo? Próximo passo, leu a operação e agora eu vou submeter ao teste usando o meu switch, que é o objeto do nosso estudo. Então switch, vou ler a minha operação, está vindo para mim uma string, certo? Então eu posso tratar aqui com uma string, não vou fazer cálculo com esse valor. Então case 1 faz o que? Mostrar qual foi a operação desejada. Então bem simples aqui, vou colocar um console mesmo. Mostrando aqui a soma, certo? E depois efetuar o meu processamento. Então vou declarar uma variável aqui let a igual a headline sync ponto. Aqui eu posso usar também aqui o question float, ao invés de utilizar aquele parse float depois para transformar. Ao invés de ler com cache e transformar com parse float, eu posso usar diretamente o question float, que é uma operação aí do meu headline sync direto. Como é um valor real, 2 números reais, certo? Então vou utilizar aí o question float. Está aí. Lembrando que no JavaScript o ponto e vírgula é facultativo, se você não colocar também é válido. Eu gosto de colocar como uma boa prática de programação, certo? Mas fica aí a seu critério. Está aí. E aqui a utilização da variável let tem que ter um pouco de cuidado. Eu mostro por quê. Porque está diretamente ligada a escopo de variável. Então, dependendo de algumas estruturas, eu não consigo enxergar utilizando o let, certo? Então, dentro de estruturas, você pode usar tranquilamente. Já a variável, como você declara como válido, é mais global. Em ambas situações aí, tem que tomar cuidado. Às vezes declara uma variável global, que pode ser alterada ao longo do script também. Então tem que ter muito... Tem que ponderar a utilização. Aí você vai verificar o que é melhor, usar o let ou utilizar o var. Nesse caso aqui, o let talvez não daria certo. Vamos ver por quê. Então eu vou dar aqui um result. Ok, então vamos lá. Apenas o caso 1 por enquanto, só para a gente testar o algoritmo até aqui. Então, node index tá lá. Então, 1, digite o primeiro valor, 6.9, R$1, sim, 3.25. Percebe? Está vendo? Então, ó, results not defined. Define não foi definido. Não foi definida a minha variável result. Observe, se eu trocar para var agora e executar, provavelmente vai dar certo. Então, 1 soma. Tudo bem? Então deu certo. Tá? Então aqui é o seguinte, então eu vou utilizar, para eu não ter que declarar em todas as situações, eu vou declarar na parte superior. Nesse caso, essas variáveis como globais mesmo. Tá? Então, var A, B, result, certo? Então nesse caso não vou utilizar uma declaração local aqui dentro da minha estrutura usando let.
os outros cases são bem parecidos. Então, case 2, eu vou copiar e colar aqui a mesma coisa, muda somente o operador e a mensagem. Então, case 2, nesse caso aqui é a subtração menos 3. Vou pegar aqui o minha. Por último, o 4. Certo? E o caso default, qualquer coisa diferente de 1, 2, 3 ou 4 vai cair no meu default. Aí eu vou simplesmente colocar o result igual a nulo, porque eu vou chamar no final aqui. Tudo bem? Resultado calculado. Já posso usar também o template string aqui, tá? Uma boa prática usar o template string ao invés de utilizar aí a concatenação. Está aí. Variável result. Então, fazendo o teste. Um 5.9 mais 6. Certo. Divisão. Certo. E agora, vamos forçar para que caia agora no default. Então, qualquer valor diferente, vou colocar aqui 6. Primeiro tem que executar também o arquivo, né? Tá. Node index também tanto faz aqui, já disse para vocês colocar o ponto JS ou não. Funciona do mesmo jeito. Então, vamos lá. Então, 6. Resultado calculado nulo. Para evitar esse tipo de coisa, você pode tratar isso aqui no final. Acho que é só para exemplificar. Então, no caso aqui, diferente, né? Posso fazer dessa forma. O 47. Vamos ver onde que é o erro aqui. If result. Diferente de nulo. Senão não dá certo nunca. Certo? Então vamos lá. Então, 6. Não apareceu nada, certo? Só colocar uma mensagem aqui, então. Nesse caso. Operação inválida. Não. Aí está. Então aqui eu apresentei para vocês o switch case, espero que vocês tenham entendido, bem tranquilo. A gente vai fazer uma lista de exercícios focando
a resolução de problemas utilizando o switch, certo? E é isso aí, qualquer dúvida a gente está à disposição de vocês, tá bom? Então, obrigado e até a próxima aula.